Olá, 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 olá. Estamos ao vivo para fazermos os comentários sobre a prova da FUVEST, segunda fase da FUVEST, certo? Hoje, a prova de língua portuguesa, literatura e redação. Eu sou a professora Lu e tenho aqui comigo hoje a participação de dois professores para a gente poder comentar essa prova direitinho. Então, inicialmente, a gente vai fazer o comentário de redação com o professor Leonardo. Leozinho, cadê você, Léo? Olá, Lu, tudo bem? Como que você está? Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso comentário. Tô bem. E Que você? bom, eu tô ótima, Léo. Ótimo. Léo, me diz uma coisa, prova de redação. O pessoal saiu rindo do tema de redação hoje? Espero que sim, Lu, né? Então essa redação ela foi bastante interessante porque ela teve uma atualização, assim, foi um tema bastante atual, principalmente por trazer o Paulo Gustavo, né, em um dos textos. Como ele trazia uma discussão sobre as faces do riso, o que se esperava do aluno nessa redação é que ele comentasse quais são as funções do riso nas sociedades, né? Então, todo ser humano, toda sociedade humana, ela tem ali o seu humor, ela traz essa faceta da risada, e aí os alunos tinham que comentar isso, né? Então, qual é a função do riso, qual é a função também de um humor ali em alguma medida, porque o riso ele pode ser o riso esse riso que diverte, mas pode ser o riso da crítica também, né? E às vezes até o riso da subversão, como nós brasileiros usamos muito o riso na adversidade, né? A gente faz piada, enfim. Então, às vezes, quais são essas funções, o que pode fazer, como o próprio Jorge Minuat trouxe ali no comentário do texto dele, né? Entendi. Então, eu Então, espero que os alunos tenham curtido. eles Por mantiveram a favor. tradição. Tinha os textos ali e a partir do texto você tinha o tema estava explícito. Perfeito, é. Então, os textos trouxeram bastante essa discussão acerca do riso, né? Então, falando quando que o riso aparece, se ele tem essa função do divertimento, se ele tem a função da crítica, se ele tem a função da resistência, e isso foi elucidado e o aluno tinha que mobilizar, então, esse conhecimento em cima do riso e falar qual seria a função dele, né? Então, e aí esse texto quinto do Paulo Gustavo, ele tem uma função específica, por exemplo, né? Rir é um ato de resistência, que é corroborado ali naquela imagem, naquela arte plástica ali também, desse riso que ele tem a função da resistência, mas também o riso como educador e por aí. Então, o riso ele tem, como já levantaram aqui também, a função da crítica social. Perfeito, a coletânea trouxe isso. Isso, a Júlia está falando em riso como crítica social. Oi, Pedroco, tudo bem? A pessoa está falando oi aí, tá todo Boa. mundo aqui com o curso Colégio Objetivo, em parceria com a Unip, Universidade Paulista. Muito bem. Léo, podia usar o riso como um mecanismo de fuga? Pode ser também, Lu, porque quando você pensa a adversidade, como eu passei muito rápido aqui, né? Mas a adversidade, aí eu penso a própria nossa cultura brasileira de fazer memes, a gente até ganhou aí alguns campeonatos internacionais de meme, né? E essa possibilidade de fuga da realidade pelo riso, ela tem, o riso tem essa função. Então você lida com a adversidade, às vezes você não tem o que fazer, qual é o caminho ali? É o humor, é debochar daquela situação, é rir. Então ele pode ser uma fuga, assim, é uma possibilidade de contornar esse problema. Com certeza é um mecanismo que pode ser usado sim, né? Como o Pedroco diz, rindo da própria desgraça. Perfeito. É isso, às vezes não tem o que fazer, vamos rir, né? É o que dá, se não pode fazer, vamos rir, É, pelo menos. porque não tem remédio, remediado está. Mas É não isso. podia usar nenhuma frase Ah, clichê que não, nem mas essa que aí eu usei, né? ditado, provérbio, não, né? E é importante você falar isso também, Lu, né? Porque quando você pensa o riso, ele tem essa ideia
lembrei de um ditado, alguma coisa, mas lembrar que não é esse tipo de reflexão, que a gente tem que pensar é a função do riso mesmo, né? E se a gente pensar o riso também, ele tem outra função que é também, às vezes, educar, né? Então, você ri daquilo que você precisa corrigir, você ri daquilo que não está certo, o que não é virtuoso. Então, o riso, ele tem muitas funções. E, às vezes, uma coisa que o aluno tem, que o candidato tem que tomar cuidado na hora de fazer a redação, é para não se perder ele não deveria se perder nessa infinidade de possibilidades. Escolher ali um ou outro caminho a ser percorrido e falar, não, vou falar aqui do riso como educador, o riso como divertimento. Às vezes o riso até pelo preconceito também, né? Porque tem aquele riso que é o riso em que você ri daquilo que é o estereótipo não visto como positivo. Então, há muitas possibilidades a serem discutidas, mas o candidato ele tem que ficar esperto nesse sentido para falar, não, vou escolher uma ou outra faceta, né? Mas me parece que a redação, tanto pela escolha das coletâneas aqui, estava enfatizando principalmente esse riso como possibilidade né, de como você trouxe aquilo, que é a fuga, né? Então, olha, a gente tem um problema, o riso é uma possibilidade como de resistência, o riso é uma possibilidade de lidarmos com a diversidade, né? Então, o humor ele tem essa possibilidade também, ser uma nota de esperança, né? E isso é importante. O riso ele pode ser tanto libertador como ele pode ser uma luz, né? A partir do, é o caso de você assistir o próprio Paulo Gustavo, né? Muitas vezes ele fazia coisas engraçadas, mas que desencadeavam, na verdade, uma forte reflexão a respeito de problemas diversos, né? Perfeito, perfeito, isso mesmo. Então, tá bom. Ô, Gagra, nós estamos falando sobre o tema de redação da FUVEST, tá? A prova de hoje da FUVEST, segunda fase, né? Hoje teve redação. Léo, dissertação do começo ao fim, né? Dissertação do começo ao fim, isso. Então, nesse caso aqui, como falei, pensando numa estrutura que seria possível apresentar, né, ali em tese, então, quais seriam as possibilidades, as facetas que o riso pode apresentar, porque muitas vezes as pessoas acham que o humor é ponto, né? E não cair nessa armadilha, porque a própria coletânea já falou, olha, o humor ele é muito mais específico. A primeira coletânea que a gente tem ali, o Marcelo Gleiser comentando, né, que todas as sociedades têm humor, fala, olha, então as possibilidades são essas, então o humor sempre foi estudado, ele é complexo, ele pode ser usado para isso, pode ser usado para aquilo, não cair na armadilha de achar que é uma coisa simples, trazer, então, quais seriam algumas das possibilidades, o que o humor pode representar, mostrar qual a sua importância na sociedade e desenvolver a dissertação a partir daí. Né? Isso que precisa ficar claro para o candidato. Perfeito. Bom, eu espero que eles tenham uma nota que produza muitos risos, né? Com certeza vão ter, e eu estou na torcida. E o riso positivo, né, Lu? Aquele riso da alegria, com certeza. Você acha que o tema foi fácil? Eu achei, particularmente, eu achei ele um pouco inesperado. Ele pode suscitar assim, um pouco de problema num primeiro momento, para quem não está muito próximo da discussão, por ser um tema que exige uma discussão um pouco filosófica, maior, enfim, mas como de certa maneira, está muito próximo da morte do Paulo Gustavo e essa discussão foi trazida, eu acho que isso pode ter facilitado para o candidato que estava um pouco mais antenado nas notícias, que estava acompanhando o jornal, as discussões, enfim, né? Então, quando a gente pega um contexto triste como o nosso brasileiro, de pandemia, em que houve muitas perdas, e a gente ter, por exemplo, essa discussão, né, falando assim, o humor, ele cumpre essa função de resistir, de ser um ponto de inflexão, isso já estava posto de alguma maneira, não foi algo assim que foi completamente fora do que estava sendo discutido, completamente fora das discussões sociais, então foi algo que apareceu bem pontuadinho, acho que para quem estava antenado não deu muito trabalho não, assim, foi algo que foi tranquilo. Léo, o Gagra disse o seguinte, que ele desenvolveu mais sobre como a sociedade nos força a usar um riso falso
em situações que não estamos genuinamente felizes. Que é o riso de fuga, né? É o riso de fuga, e às vezes, até trazendo aqui outras propostas de redação, muito semelhante àquela ideia da positividade tóxica, né, em que você tem que estar rindo sempre, que você tem que estar feliz sempre. Isso é uma possibilidade de discussão também, né, de falar assim, e essa é uma das facetas do riso, né? Isso que é importante pontuar, não está errado falar sobre isso, desde que evidenciado que essa é uma das facetas. Né? Então, facetas do riso existem múltiplas, como a gente acabou falando aqui, e aí a própria coletânea traz isso também, né? Como a gente já comentou, no texto do Minoir, mas essa é uma faceta, o riso da fuga, o riso da imposição, o riso da positividade tóxica, essa ideia de que você tem sempre que estar feliz, sempre alegre, né? Mas é uma possibilidade de caminho também, não está descartada não, com certeza, se apresentado isso, né, como uma das facetas, é um caminho perfeitamente possível. Tá bom. Júlia, risos de desespero, não. Vamos torcer para que sejam risos de alegria. Risos de alegria, com muita alegria. É isso aí. A Thaís falou que o tema é abstrato em relação aos críticos. A FUVEST tem, por tradição, trabalhar temas abstratos, né? Sim, é uma característica da FUVEST que, assim, a gente fala abstrato porque ela parte de um dado da realidade para trazer essa discussão abstrata, como a gente gosta de falar, mais filosófica, né? Então, qual o dado da realidade? Olha, é o riso aí. Mas me parece que o ponto motivador dessa redação foi justamente dizer assim, olha, aconteceu essa frase aqui de uma personalidade que estava em voga esse ano, foi discutida, o que nós podemos discutir filosoficamente a partir desse dado de realidade. E a FUVEST sempre faz isso, né? Ela não tira um tema do nada, assim, por assim dizer. Ele, de alguma maneira, está dialogando com o nosso contexto, né? Então, realmente, quando você pensa assim, tá, beleza, a partir da discussão, o riso é um ato de resistência, né? Qual seria, então, a função do riso? O que vem por trás? Mas ele está partindo de algo que, de alguma maneira, esteve presente ali na sociedade. Então, eu, Leonardo, comentando agora, né? Eu acredito que a FUVEST, de alguma maneira, ela nos dá subsídios também de não ficar numa discussão abstrata apenas, né? Ela tem um pezinho na realidade ali que nos ajuda a ter um norte na discussão. Perfeito. O professor Arnaldo, oi, Naldinho! Naldo está falando aqui. Marcelo Gleiser na redação. Marcelo Gleiser na redação. E, pasme, não estava falando de astrofísica, né? Estava falando de história. O cara é um ponto fora da curva, né? Marcelo Gleiser é um grande brasileiro. E é nessas horas que dá orgulho de ser brasileiro, né? Então, mas estava na redação, Tá, mais duas perguntinhas, aí eu vou chamar o nosso colega de literatura. Duas perguntinhas mais. Gabriela Matos está falando que ela escreveu sobre a ironia de Drummond como uma das facetas. Ironia pode desencadear um processo de riso, né? E eu fico pensando, eu acho que as grandes obras que são irônicas e que são de humor, elas trazem essa faceta. O próprio Machado, né, Lu? Se a gente pensar o Machado, dependendo da leitura que a gente faça, é uma obra irônica que você fica rindo, e é uma das facetas ali. Eu penso, talvez assim, eu não gosto de usar essas nomenclaturas, mas a minha obra favorita, pelo menos nesse momento da vida, é Dom Quixote. E é uma obra que você passa ali o tempo inteiro rindo, mas aquele riso é um riso que se converte em choro no final, né? Então é uma das facetas também, né? Então, com certeza, qualquer uma dessas facetas que seja apresentada, seja discutida e diga que há facetas, que o riso cumpre determinadas funções, ele tem essa possibilidade. E sempre mostrando qual é a realidade, qual é o vínculo que há entre essa faceta
e a sociedade, né? Porque o riso não está descolado. Isso precisa ser dito. Olha, o riso, ele só tem sentido, como aparece aí, se não me engano, no texto do Henry Bergson, né? Na sociedade. É na sociedade que ele é imbuído de sentido. Então, precisa se discutir isso e mostrar. Mostrou ali que, olha, a ironia de Drummond, né, em alguma obra dele, enfim, está presente ali, tem esse aspecto da faceta, se vincula à sociedade, perfeitamente possível. Eu gosto de dizer que não há certo e errado em redação. Existe o que se faz, né, com ela. Depende de como você desenvolveu, né, o processo. Perfeito, Né? perfeito. A Júlia está falando que tudo bem focar em uma, mas citar as outras formas de riso? Eu acho que aí vai depender de como isso foi feito na redação, né? Mas claro que não tem nenhum problema dizendo assim, olha, se você evidenciou, falou assim, eu poderia citar N facetas, mas dentre essas e essas, mas vou falar dessa daqui especificamente, porque dialoga com o tema A, B ou C, ou então está mais evidente, não tem problema nenhum. E é isso que você trouxe, né, Lu? O que importa é como se faz a redação, obviamente, desde que respeitando o tema e o que é feito ali dentro da proposta, mas sem problemas discutir uma dessas facetas, evidenciando que ela é uma delas. Tá. Eu te falei que era mais uma, mas apareceram mais duas aqui. Aí a gente chama já o nosso colega. A Alanis disse que escreveu sobre riso para aliviar no tratamento de doenças tanto físicas e mentais. Tem até os doutores da alegria, né? Eles poderiam ter aproveitado. Opa, claro, né? Então tem uma função social aí marcada, né? Pelo humor. Quantas vezes a gente não tem também relatos das histórias dos causos, aquelas pessoas que têm doenças e ficam ouvindo histórias também, né? A própria história oral em determinada medida se vale desse aspecto do humor também, porque tem essa função de resguardar, né, essa saúde. Então tem uma função, como você trouxe, tá, os doutores da alegria, por exemplo, né, então que cumpre uma determinada função, é um riso ali, é uma das facetas do riso, que tá mirando não só o humor pelo humor, mas o humor com uma função social específica, com certeza pode ser aproveitado sem problema nenhum. Perfeito. Tá joia. Mais uma só, tá? Eu fui mais para o lado de humor satírico. E como ele pode promover uma reflexão ao mesmo tempo em que entretém e provoca o riso. Estou com medo de ter tangenciado. Eu acho que não, Giovana, tá certinho o caminho. Não, pode, né? Então, quando você comentou aquilo, falou do humor satírico, eu lembrei do Gregório de Matos, por exemplo, né? Que era um caminho que pode ser explorado, mas qual é a ideia do humor satírico ali? Ele tem uma função social também, ele é uma das facetas do riso, né? Existem risos e risos, então, com certeza, pode ter aproveitado sim, pode ter falado sim, mostrando que há vínculo, mostrando que há um vínculo entre o humor, ele ser uma das facetas do humor e essa presença social, sem problema nenhum, com certeza, perfeitamente possível. Tá joia, Léo. Quer dizer, a parte de redação você acha que foi tranquilo, mas será que literatura foi tão tranquilo também? Aí o Serginho acho que é o melhor para falar. E para isso eu vou chamar o Serginho para participar aqui do nosso bate-papo, né, Serginho? Oi, Serginho! Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Serginho, deixei você esperando aí um tempão, vai, fala a verdade. Não, tá ótimo, tava adorando a conversa de vocês, e a galera fica super interessada na redação, né, são muitas possibilidades, o Léo trouxe bastante literatura também para a conversa, muito legal. É verdade, é verdade. Eu vou fazer assim, eu vou fazer um bate-bola com os dois, tá, porque agora a gente vai partir para as questões de língua portuguesa e literatura. Então, primeiro, uma para o Serginho, uma para o Leonardo, só para ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando aqui. Vamos ver se a gente passa nessa prova. Vamos ver. Serginho, a prova de literatura, você tinha lá Angústia, não tinha? Tinha o Angústia. A gente tinha 4 dos livros da lista, né, Lu? Livros... Eles escolheram alguns dos mais atuais, né, pensando cronologicamente mesmo. Se eu não estou enganado, nenhum deles 4 tinha aparecido na primeira fase, ou seja, de uma maneira geral, o vestibular desse ano acabou passeando bastante pela lista, né? E a questão que caiu sobre o livro Angústia, Serginho, a questão causou alguma angústia no candidato? Pois é, a do Angústia, assim, ao meu ver, é a que tinha mais
mais relação literária mesmo, né, da relação da leitura do texto e tudo mais, porque propunha uma distinção, uma comparação mesmo entre dois dos personagens centrais ali, né? O Luiz da Silva, que está narrando essa história e o ponto de vista dele sobre essas circunstâncias, e o Julião Tavares, que acaba representando a figura do opressor, a figura do sedutor inescrupuloso, e aí a questão convidava a opor essas duas figuras e entender qual o peso social, né, da relação entre eles, o quanto... Como o texto da questão trazia um comentário do Rubem Braga a respeito do Angústia, tinha bastante essa conotação mesmo de talvez justiça social, né? O quanto o Luiz da Silva está oprimido por aquela circunstância e o quanto, de alguma maneira, vencer, matar o Julião Tavares poderia representar um alívio dessa tensão, né? Perfeito, perfeito. Ô, Léo, agora é contigo aí. Questão de língua. Caiu a importância da preservação da natureza? Como é que isso caiu na prova? Caiu, Lu. Foi um texto em que discutia ali a imagem que aparecia aquela barbatana superior de um tubarão, perdoe aí, não sei o nome, e numa outra em que não aparecia mais. E a discussão, e num texto posterior, falando sobre um indígena que produzia um cocar apenas de animais que morreram naturalmente, né? Então, uma discussão sobre a preservação da natureza, e aí o candidato tinha esses dois textos, né? O que foi cobrado nesse texto era para que se discutisse o que era mais assustador, porque nessa primeira imagem que apareceu o tubarão, tinha uma descrição ali falando que era assustador, e na segunda, em que esse tubarão não aparecia, falando que era mais assustador. E aí o aluno tinha que discutir, então, que a caça aos animais, ou então a não preservação da natureza, a não preservação do tempo da natureza, é muito mais assustador do que a presença do animal que, em tese, a gente vê ali como perigoso, enfim. Porque, obviamente, né, aí os candidatos mais bem preparados nas discussões de biologia sabem que, para uma preservação de um planeta ali funcionando bonitinho e tal, a gente precisa preservar a natureza, né? Então, caiu isso, e aí nessa mesma questão, caiu uma pegada um pouco mais gramatical também, né? Mas esse primeiro aspecto era para discutir essa importância do que seria assustador e que não seria assustador. Né? Qual foi a pegada gramatical que apareceu lá? Então, era mais uma análise sintática, e aí isso caiu também numa outra questão, né, que era para que o candidato analisasse a questão que era por respeito à natureza, explicar qual era a função sintática desse trecho aí, né, então, falar que era uma causal, né, então, uma causal. Essa foi a questão, uma causal, isso aí. Então, viu, você que está assistindo aí, você colocou uma causal lá, você já acertou alguma coisa. Ô, Serginho, no Angústia lá, o que para ele acertar ou o item A ou o item B, o que ele tinha que ter colocado? Assim, um básico, assim, só um básico, em 2 palavras. Essa diferenciação entre as duas figuras, né? A questão era sobre valores, né? Que cada um deles carrega, e aí opor mesmo esse caráter oportunista do Julião Tavares a esse injustiçamento que o Luiz da Silva sente. Uhum. Ah, beleza. E o Campo Geral apareceu, Serginho? Campo Geral apareceu, uma questão difícil, né? Num primeiro momento, algo que é típico ali no Guimarães Rosa, que é essa intertextualidade com temas, assuntos da cultura geral, né? Menciona-se o conto de fadas, João e Maria, e como o Miguelinho se sente perante essa historinha, né? De abandono das crianças e tal. E uma outra questão bastante difícil, bem elaborada, que perguntava a respeito da palavra história, com E, né? Diferenciando de história com I minúsculo, com H minúsculo, história com H maiúsculo e de anedota. Ou seja, chegava mesmo a discutir, em alguma medida, até gênero literário, né, Lu? Agora, Serginho, por que o Miguelinho chora quando ele conhece a história de João e Maria?
enfim, né, são interpretações, enfim, mas de maneira geral, eu acho que se destaca bastante a sensação do abandono que ele projeta ali, né? O quanto ele sente pena, no fim das contas, de João e Maria terem sido abandonados pela família. A gente sabe que a situação do Miguelinho com a família dele é, de maneira geral, uma situação mais empobrecida, mais precária, mas ainda assim é uma família que está ali constituída aos trancos e barrancos. Me parece que o abandono de João e Maria fisga o Miguelinho de uma maneira muito íntima, né? Aliás, a gente tem que lembrar que o Miguelinho ele é muito emoção, né? Então, obviamente, ele choraria, né? Frente à história. E história, anedota, qual o caminho aí para acertar a questão? O próprio texto dava uma chave ali, que era a explicação, né, de anedota. Eles mencionavam que a anedota teria um fechado ineditismo, né, ou seja, tem que ter mesmo um caráter de surpresa, de novidade. De maneira geral, a gente diferencia, né, história de história, entendendo que história tem mais a ver com esse campo da fabulação, né, com esse campo do literário, enquanto que o história com H está muito mais voltado para ocorrências que talvez a gente pudesse dizer até mais próximas da realidade, talvez, né? E aí, claro, história com H, o campo da história, né, do estudo de história, mas essencialmente isso, história com E, tem mais a ver com o universo da fabulação, do literário, da imaginação. E que é o que o Guimarães Rosa prefere, né? Ele sempre prefere história do que história, né? Legal. Quer dizer, então, tranquila essa questão. Sim, depois do primeiro impacto, né, de ter que diferenciar essas coisas, o aluno vai desdobrando ali, né, o que a questão está querendo. Tá. Ô, Léo, literalmente caiu na prova? Caiu literalmente, tinha que saber o significado. Então, nesse texto, né, Lu, a Beatriz Marques aí falando sobre a sua experiência com o restaurante, que, dependendo do local em que ela vai, se ela for mal atendida, se ela for mal recepcionada, ela literalmente perde a fome, né? E aí pedia, então, a questão... qual era o sentido de literalmente. Então, nesse caso aqui, como ela falava da má recepção que tinha em restaurantes, ela estava falando que se fosse a um local em que o atendimento não fosse adequado, ela ali perdia a fome, ou seja, esse literalmente está dando ênfase para dizer que o perder a fome ali está em sentido denotado, né? Então, ela de fato perdia a fome, ela deixava ela deixava de desejar o alimento, né, por assim dizer, traduzindo em miúdos. Então, tinha que saber ali que estava em sentido denotado. Essa que é a ideia. Que é um problema literalmente, né? Todo mundo usa o literalmente como comando de reforço, né? Então, está chovendo muito e a pessoa fala, nossa, está literalmente chovendo canivete. Meu, você vai morrer se você nessa circunstância, né? Isso, perfeito. O pessoal usa literalmente para reforçar, e não é isso, né? Literalmente é ao pé da letra, né? Neste caso aqui, é ao pé da letra, de fato, quer dizer o quê? Quer dizer que ela perdia a fome por conta do restaurante não ter um bom atendimento, né? Isso, perfeito. E tinha mais duas palavrinhas, não tinha, Léo? Tinha que saber o sentido, o significado de comensal e o significado de brigada, né? Então, comensal é aquele que frequentemente que frequenta um local ali para comer, pode ser aquele que por associação sempre come junto, né? Então tem esse sentido. Aqui no sentido do texto, o comensal é aquele que está ali junto, comendo no restaurante, que frequenta aquele local, né? E o brigada, por associação aqui, não, quer dizer o quê? São aquele grupo de pessoas que desempenham uma única função, que estão que trabalham juntos em prol de algo, né, de alguma função. Então, o candidato tinha que saber o sentido dessas duas palavras aí. Associar brigada de incêndio, por exemplo, eu acho que já ajudava, né? Perfeito. Ou pensar numa brigada de exército, algo do tipo, dava um suporte aí, com certeza. Legal. Serginho, de novo os índios aparecendo na prova, né? E agora no os indígenas apareceram. Né? Pois eu ia até mencionar isso também, né? Que das 4 questões de literatura, a do Terra Sonâmbula era a que mais convocava uma relação
paratextual, né? Ou seja, para além do texto. E como vocês estavam conversando durante o comentário sobre redação, o quanto estar atualizado no que está acontecendo no Brasil acaba sendo muito importante nos vestibulares também, né? Os indígenas apareceram bastante ao longo do ano de 2021 no noticiário, por diferentes razões, e se fizeram presentes aqui também no vestibular, né? Dentro da questão proposta, tinha um comentário a respeito de tribos indígenas que também têm por hábito, quando nascem crianças gêmeas, né, matar uma das crianças e ficar com a outra, que é uma relação que também está presente lá no Terra Sonâmbula, né, entre as irmãs Farida e Carolinda. E o quanto isso, claro, gera uma série de reverberações ali no percurso do enredo, né, um costume social, um costume tribal, se a gente quiser, que vai gerar, obviamente, reverberações para essas pessoas, para esses personagens, de diferentes maneiras. Isso. E o Romão Pinto apareceu lá. Apareceu, o que ele representa, né, o homem civilizado e tal. Enfim, o quanto dentro do Terra Sonâmbula há também uma outra discussão que é muito atual, tem se feito cada vez mais presente, que é a discussão das consequências do colonialismo, né? Como o Terra Sonâmbula também inevitavelmente discute essa questão do tempo que Moçambique foi colônia de Portugal, acaba consequentemente também discutindo questões raciais, aparece essa figura do Romão Pinto como um representante desse universo que eles estão tentando sobrepujar, né? Libertar-se desse universo colonial, branco, que durante séculos dominou por ali. Que o Romão Pinto, ele é o interesseiro, inescrupuloso, estuprador, não é? Ele é o colonizador, explorador, o homem sem escrúpulos. Isso não deveria, né? Na verdade, não tem vínculo com a ideia de homem civilizado, porque a questão pedia para você mostrar como é que isso funcionava como uma crítica ao homem civilizado. Ele é o avesso, né? Ele é o avesso do que se espera de civilização, né? E acho que também abre para um questionamento mais amplo, e nem era exatamente o que estava na questão, mas abre para um questionamento mais amplo no sentido de que há outras formas de civilização, às vezes menos opressoras, né? Talvez isso seja uma reflexão também para um outro momento, um outro contexto. Não, porque o Romão Pinto, ele é o opressor, tanto que o empregado dele, mesmo depois que ele vira fantasma, ele continua oprimindo o Quintino, né? Ele se faz presente ainda, né? Se faz presente. A colonização é um eco, né? É o fantasma da colonização. Muito bem. Ô, Leozinho, figura de linguagem. Caiu figura de linguagem na prova? Caiu figura de linguagem, né, Lu? Então, quando você tem ali a questão que vai falar do primeiro, segundo e terceiro rio, né? Então você tinha que falar qual era a figura de linguagem usada para descrever o segundo Rio de Janeiro, e ali predomina a metáfora. Tem uma que me marcou bastante na descrição, quando ele fala o Rio de Janeiro, é o Vietnã ou o Iraque, né? Então, o recurso pelo que ele se vale para fazer a descrição do segundo Rio de Janeiro na descrição do autor, é a metáfora, né? Então é interessante essa questão, porque ele traz duas descrições de Rio de Janeiro, uma primeira como aquele da década de 70, 80, da Garota de Ipanema, um Rio de Janeiro lindo, né? E depois um Rio de Janeiro tomado pela violência, pelo caos, em que ele faz essa comparação com o Vietnã, ou então com o Iraque, para dizer, olha, o Rio de Janeiro ele não é nada disso, não é essa estereotipação que a gente faz. O Rio de Janeiro é muito mais complexo, e aí ele dá uma terceira descrição, um terceiro Rio de Janeiro. Mas ali, na segunda definição dele, a figura de linguagem que ele usa para fazer a descrição é a metáfora, né? Então ficam essas comparações implícitas aí. Tá. E indiretamente também caiu figura de linguagem naquela questão com a letra do Chico Buarque, não foi? Caiu, porque na canção do Chico Buarque você tem ali a descrição de uma personagem que vive dois universos, né? Então, dentro ela desatina, né? Então ela vive um constante carnaval,
enquanto fora tudo termina, acabou o carnaval, é o tempo de tristeza que surge, então você tem que fazer uma descrição ali nesse momento, falar que existem esses dois universos. Esse universo, então, do desatino da personagem e esse outro universo que é o da realidade em que ela não se dá conta, que ela não percebe que está acontecendo, né? E aí é importante, só para falar um pouquinho aqui dessa figura, né? A gente perceber esse desencontro entre esses dois universos, que era o que pedia a questão 1, né, Lu? Então, é isso aí. Bom, antes de eu fazer as duas últimas perguntinhas para cada um de vocês, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, como você preferir, tá? O pessoal tá falando do bate-papo, isso aí. A Lani disse que era certeza que o Drummond ia aparecer. Assim como também muita gente falava assim, Machado vai aparecer, e ele desapareceu esse ano. Desapareceu. Desapareceu. Não tem muito essa lógica, né, pessoal? É caso a caso, eu acho que é mais por aí. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Ó. A Letícia ficou surpresa porque o Machado não caiu, né? O Pedroco ficou surpreso porque não teve Cecília Meirelles. Isso aqui não cabe em todos os livros na prova. Né? Evidentemente, tinha que ser é o que eu falei outro dia, né? Dá para fazer um Enem só com os livros de leitura obrigatória inteiro, o Enem, né? Então não tem como. Depois, Campo Geral e Terra Sonâmbula foram um pouco difíceis mesmo. Você achou, Serginho, são as duas mais difíceis, Campo Geral e Terra Sonâmbula? O Campo Geral, acho que sim, Lu. Tinha uma amplitude, né, nessa discussão de anedota, história e história. No caso do Terra Sonâmbula, já acho que não. Já é mais de conhecer o enredo mesmo e lidar com a questão ali. Um colega nosso aqui, ele traduziu comensal para garçom. Não rola, né, Léo? Não, aqui não. A brigada entraria mais na função do garçom do que o comensal. Né? Então, a brigada estaria mais adequada. Beleza. Tem gente que está comemorando, que acertou, que bom, fico super feliz. Eu também. E a Terra de Ninguém, Gagra, Terra de Ninguém, o Léo, estava na questão do Chico? Não, do Rio de Janeiro? Não, a Terra de Ninguém estava na questão do rio. Quando ele fala o rio é terra de ninguém, ele está se valendo da metáfora, né? Então, é essa ideia, que você faz essa afirmação para dizer que é uma terra que não tem lei, uma terra que parece que é isso. Então, e é uma série de metáforas que ele vai fazer para descrever esse segundo Rio de Janeiro, né? Então, tem algumas aqui, ó. O rio é terra de ninguém. O Rio é um Vietnã ou Iraque, né? Uma cidade de favelas que cercam os redutos da cidadania. Então você percebe que ele vai fazendo uma série de metáforas para descrever esse segundo Rio de Janeiro, né? Então, voltando aí, essa afirmação, a terra de ninguém, é também uma metáfora ainda. Né? Então é isso. Alguém colocou aqui que achou algumas questões ambíguas, assim, o comando da questão era ambíguo. Você achou isso, Serginho? Eu não achei isso. Acho que ambíguo não. O que eu acho que é possível que haja diferentes tipos de resposta, não que isso signifique que o leque seja completamente aberto, não é exatamente isso, mas há diferentes caminhos para a gente chegar lá, né? Mas o enunciado não chega a ser ambíguo, não. Mas tinha ambiguidade, Léo, na questão do Chico Buarque, não tinha? Tinha, Lu, essa questão. Ambiguidade. Perfeito, é porque nessa questão, teve uma frase em que havia uma subordinada reduzida de gerúndio, né? Então, os dias sem sol raiando, e esse raiando aí é uma subordinada de gerúndio. E o enunciado pedia para que nós desenvolvêssemos essa reduzida de gerúndio, ou seja, tinha que colocar na forma desenvolvida, e há então duas possibilidades para fazer isso. Quais são as duas? Você pode colocar como uma subordinada adjetiva restritiva, como vai ficar os dias em que o sol raia, ou então você podia colocar numa subordinada adverbial temporal, os dias quando o sol raia. E aí, por isso, a ambiguidade, porque como está na reduzida de gerúndio, você pode fazer a interpretação tanto da subordinada adjetiva quanto da subordinada adverbial. E aí o candidato tinha que saber desenvolver essas duas, né? Então, aí que apareceu a ambiguidade. Perfeito.
Ainda dessa do Chico, Léo, a Nicole disse que falou sobre o carnaval e a vida cotidiana na música do Chico Buarque. Tudo bem? Perfeito, porque o carnaval é o estado em que ela vive, né? Porque na cabeça dela não acaba o carnaval, e a vida cotidiana é aquela em que acabou o carnaval, começa o tempo da tristeza, né? Então, e aí você pode metaforizar isso de outras maneiras, mas perfeito dá conta dos dois universos, sim. A Bruna falou que tinha certeza que ia cair mensagem, mas não caiu nadinha esse ano. Caiu, Bruna. A mensagem caiu na primeira fase. Assim como também houve uma questão sobre Terra Sonâmbula na primeira fase, fazendo aquele jogo de comparação com 9 Noites, né? Então, assim, aquilo que eu sempre falo, eu não sei se vocês falam a mesma coisa, que esse raciocínio muito lógico de que o que caiu na primeira fase não cai na segunda fase, isso não existe. Não Pode funciona. cair, não funciona. Tanto que não caiu Machado em nenhuma das duas fases, eu tive obras repetidas, né? Mas a mensagem caiu sim, tá, Bruninha? Bom, vamos aqui para o Naldo, gente. O Naldo já foi ler o Marcelo Gleiser, já mandou um trechinho aqui do Gleiser para a gente. Legal, Naldinho, isso mesmo, literatura é vida, tá? Ok? Física também. Muito bem. Paulo Henrique, mais uma do Rio de Janeiro. Na figura de linguagem do Rio de Janeiro, caberia dizer que era ironia? Léo? Acho que não, Lu, porque quando ele traz que ele dá essa definição do Rio de Janeiro, infelizmente, muitas vezes o que está no imaginário comum, uma visão bastante estereotipada, mas não tem ali uma ironia. Ele está trazendo o que aparece mesmo nos jornais, o que aparece mesmo no imaginário da população, infelizmente, né? Então não tem uma ironia, é o que de fato as pessoas acreditam. Não acredito que haja ali ironia, não, tá? O pessoal confunde muito ironia com senso de humor, e são coisas distintas, né? Mas havia ironia no Sweet Home, não havia, ô Serginho, lá no... Havia ironia. Chegamos ao Drummond. Essa questão do Drummond, né, do poema Sweet Home, ela era bastante interessante, assim, porque tem todo o universo ali do modernismo, o modernismo de segunda fase, a gente sabe disso, mas há um diálogo com um outro momento literário, né, que é o romantismo, o quanto o Drummond vai ironizando o estilo de vida burguês e essa fantasia de uma vida familiar totalmente harmoniosa, com tudo no seu devido lugar, aquele velho comentário que a gente faz, né, a família de comercial de televisão, de margarina, essas coisas. E o Drummond ia ironizando essa circunstância, né, não exatamente é aquilo que se vê. Exatamente. Mas o item B, né, falava sobre a diferença entre bruto romance e folhetim. O que é isso? Qual é a diferença? O folhetim é um gênero, né, típico lá também no contexto do romantismo, esses romances que eram publicados em jornal diariamente e que tinham esse aspecto mais, a expressão que me veio agora, água com açúcar, né? Esses enredos mais suaves, muitas vezes, enredos para entretenimento e tal. Tudo cor-de-rosa, tudo lindo, tudo fofo. Diferente do bruto romance, que acho que faz pensar mais numa dinâmica desses romances que incorporam mais a estrutura social, talvez romances que lidem mais com a ideia de realismo, talvez haja uma oposição possível por aí, né? O bruto romance é aquele mais duro, como talvez o Angústia, por exemplo, e já o folhetim, esse romance mais encantatório, né? Bem de entretenimento mesmo. E aí, Serginho, você está mais para folhetim ou bruto romance? Eu gosto do bruto romance, viu? Eu gosto da porrada, eu quero ler o sofrimento social e entender o que está acontecendo. E você, Léo, bruto romance ou folhetim? Eu vou acompanhar o relator, viu? Eu vou de bruto romance também. E você, Lu? Bruto romance. Nos últimos tempos, não acredito mais em folhetim. Já foi, né? Não dá. Nada, a vida é pancada, meu. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra, nossa senhora. Deixa eu só pegar mais algumas dúvidas aqui. Giovana Cândido perguntou o seguinte: precisava estar no presente, não podia ser os dias em que sol raiou, Léo? Então, nós tivemos essa questão porque se a gente ficou na dúvida, inclusive, referente ao verso que vem na sequência, porque para manter o paralelismo temporal, o verso que está na sequência está no presente do indicativo. Então, parece que mais adequado aí manter o presente do subjuntivo, né? Porque senão você teria um problema de adequação temporal.
Perfeito. Metonímia caberia na do Rio de Janeiro? Acho que não, metonímia não. Metonímia também não. É Rio de Janeiro mesmo, né? É metáfora. Ali é Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui mais. Comparação, você viria na questão do Rio de Janeiro? Então, aí tem que lembrar aquela diferença entre metáfora e comparação, porque a metáfora é a comparação sem o elemento comparativo. Como não apareceu o elemento comparativo, metáfora. É metáfora, né? Felipe, pelo que eu entendi, era o alienamento dos folhetins contra o romance bruto das vidas individuais. Isso, Felipe, isso aí mesmo, tá bom? Certinho. Nicole, eu coloquei os dias sem o sol raiando e os dias com o sol raiando. Deu branco na hora, errei totalmente? Infelizmente, porque o raiando aí continua no gerúndio, né? Então não resolve o problema de estar na reduzida, né? Então é isso. Tá. E o Charles esqueceu de colocar o título na redação. Léo, o que acontece? O que ele faz agora? Ele ri. Desconto. Agora tem que rir, né? Então é rir da adversidade, porque... Desculpa, Charles, perdão, tá? Mas porque é um dos critérios obrigatórios, né? Eles colocam lá no comando da redação que você tem que dar um título, né? Então, o título é importante para a nota assim na FUVEST, tá? Mas eu sei que a gente esquece, né? Mas o Charles tem que pensar assim, a redação dele está tão bem feita que não vai nem fazer falta essa pontuação do título. E essa é a nossa torcida, é isso aí. É isso aí. Bom, eu falei do Drummond agora com o Serginho, né, que caiu no Sweet Home, e o querido Mário Quintana, estava na parte de interpretação de texto lá, não estava, Léo? Perdão? Opa. Mário Quintana. O Mário Quintana naquela tirinha. Sim, maravilhosa do Laerte, maravilhosa aquela tirinha. Então, caiu, e aí era interessante, né, Lu? Porque é muito interessante como o Laerte traz o próprio quadro traz a própria imagem para si ali, né? Então, é uma representação. E quando você tem na primeira questão gostaria, acho, então e mostra isso. Como o verbo gostaria está no futuro do pretérito, ele indica um desejo, né? Então, esse desejo e esse acho ali está dizendo o que ele espera, o que está dizendo o que diz respeito àquele momento presente, né? E por outro lado ali, como se vê no último quadrinho, que é esse que você trouxe, Lu, então trazendo o Mário Quintana, eles passarão o passarinho, né? Então é essa ideia de que assim, eu não vou ligar para os comentários, porque eu permaneço plena aqui na minha existência, né? Pouco importa. E essas visões que a gente tem, né? Tem dia que a gente está se achando a última bolacha do pacote, né? Tem dia que estamos nos achando assim, nossa, estamos horríveis, mas é isso, pouco importa os comentários, porque a minha existência plena aqui dá conta. Então, essa é a ideia, né? Então, mas eu acho que essa questão, Lu, o candidato aí tinha que ficar esperto nos tempos dos verbos do primeiro enunciado. Então, se ele matou que ali no primeiro gostaria futuro do pretérito, né? Futuro do pretérito, e está indicando um desejo, uma vontade. E eu acho aquela certeza, né? Então, o que ele está achando? Matou a questão, e aí, trazendo para o Mário Quintana depois, só dizer que as opiniões de terceiros são passageiras, o que importa é como eu me sinto em relação a mim mesmo. É uma mentalidade que você, que fez a prova da FUVEST, tem que ter presente, não é? Você fez a sua prova, você fez o seu melhor? Olha, deixa os outros falarem o que eles quiserem, sabe por quê? Porque eles passarão, tá bom? Eu passarei. Não é? Mais ou menos por aí, tá bom? Fica dando ouvido para quem não sabe o que é vestibular, que acha que vestibular é fichinha, coisinha fácil. Deixa esse povo falar, eles não têm a mínima ideia do que vocês passam para poder fazer o exame, para poder fazer a prova, sabe? E ainda conseguir entrar na universidade. É muito difícil, tá? Vocês são realmente heróicos, tá bom? Então, deixa esse povo falar, né, Léo? Você não acha? É isso aí, perfeito, Lu, também concordo. E nesse caso, né, todos vocês passarão, né? Então, passarão. E nós, passarinho. E nós, passarinho, né? Então é isso. Né, Serginho? Bom, deixa eu ver só mais algumas dúvidas aqui para a gente fechar a nossa live. Colocar o título Rir para não chorar. Léo, o que você acha desse título? Então, o título, na verdade, ele é a porta de entrada para a redação, né? E aí, muito daquilo que você trouxe, eu
tem um certo problema com essas frases mais clichês, isso. Então eu teria um problema, não que isso vá ser um agravante que vai desconsiderar toda a sua redação, obviamente que não, mas um título que seja mais criativo, um título que traga ali algo inédito, uma discussão mais presente, eu acho que ele é mais produtivo, né, do que pegar um clichê ali para se valer na redação. Mas isso não desconsidera, obviamente, o que foi produzido. Ainda do sol lá, o sem sol que raiava, serve? O sem sol que raiava, o sem sol que raiava. Não, porque aí perde o referente que é o dia, né? Então preciso falar, porque é o dia em que o sol não, sem que o sol raiasse, aí talvez alguma coisa desse tipo. Tá bom. Bom, o pessoal está agradecendo aqui, né? Então, o rir para não chorar, na conclusão também não, né? É a mesma coisa do título. Você caiu num clichêzão, não pode. Né? É isso. É isso aí. Em questão a questão do Rio de Janeiro, poderia dizer que é figurado. É figurado. Ele tá o sentido é figurado. Tá Perfeito. Tanto o enunciado já trouxe isso, né? E eu só esqueci de comentar. Posso fazer um comentário rápido, Lu, dessa questão? Eu esqueci de comentar o terceiro, que ele faz a distinção entre primeiro Rio de Janeiro, segundo, e a ideia do terceiro, que era a segunda parte do enunciado, o que o candidato precisava trazer era dizer assim, olha, o Rio de Janeiro, na verdade, tal como qualquer outra cidade grande, qualquer outro lugar, ele é complexo, tem as suas dificuldades, tem as suas questões, tem as suas particularidades, enfim. Então, não podemos incorrer em preconceitos, em estereotipações, né? O Rio de Janeiro não é só o Rio de Janeiro da Ipanema da década de 80, 70, 80, e o Rio de Janeiro, violência, não, ele é complexo tal como qualquer outra cidade, né? E é isso que precisava ser dito sobre o terceiro Rio de Janeiro. Beleza. O Felipe usou Campo Geral naquela hora que o Miguelinho começa a rir quando ele apanha do pai, desejo de se vingar, e a ironia dos poemas Piada do Drummond. Fechado, né? Porque o Miguelinho, aquele riso do Miguelinho é um riso de raiva, é um riso de ódio, né? Perfeito também, não é? O Serginho, Sweet Home, poderia ser irônico por ele descrever como língua estrangeira uma casa do interior de cidade pequena? Não, né? Não. A questão não é o idioma, né? Usado no título. Não é. Não. E Sweet Home é uma coisa... É o clichêzão, né? Home, Sweet Home, né? Uma coisa que ele está sendo... Está se valendo de uma expressão que, de uma certa maneira, ele está até sendo irônico também, né? Dizendo que é ele está sendo irônico não é. Tipo, mas... Isso, Não é isso, Serginho? Muito bem. Agora deixa eu dar uma olhadinha, mas interpretações da frase do sol, eu coloquei uma que eram dias nublados escuros e outra que era sobre a falta de alegria nas pessoas. Léo. A questão do sol, tô pensando aqui o dia, pensando os dois universos, seria isso? Eram dias nublados escuros e o outro era dia, e outra que era sobre a falta de alegria nas pessoas. Dias nublados escuros são dias de falta de alegria, você está dizendo basicamente a mesma coisa. Eu vejo assim, né? E aí quando você traz também os dias sem sol aí, em questão ao aspecto gramatical, precisava desenvolver, né? Mas pensando os dois universos, acho que deu conta de que é aquele dia em que acaba o carnaval, né? Então, nesse sentido, talvez pudesse falar um pouquinho mais do carnaval, propriamente dito, né? Então, acho que é isso. Então, Paulo Henrique, eu coloquei que ela aceitou que todos são diferentes, uns passarinhos e outros passarão. Os outros passarão. Então, a opinião dos outros aqui não vale, não é isso, Léo? É isso, é a opinião dos outros passa, o que importa sou eu, né? Como eu fico. É isso. Perfeito. Tá bom. O que mais? Meu título foi Invisibilidade Emocional, a cultura da felicidade. Bonito. Né? Bonito, mandou bem. Mandou bem no título, tem que desenvolver bem também, tá? Tenho certeza que você desenvolveu bem. Tá bom? Muito bem, vamos lá, meu título tá ótimo, o pessoal tá colocando aqui. Obrigada, Ricardo, valeu, obrigada, meu amor. Tem aluno da Poli aqui. Opa, que beleza. Que bom, fico feliz.
Valeu, Ricardo. Tá? Nicole, cada qual com sua felicidade é um título. Eu acho que a gente não vai ficar comentando o título, porque depende, na verdade, de como você desenvolveu isso, não é, Léo? Com certeza, Lu. O que importa é o desenvolvimento da redação, né? Então, como você trabalha o texto. Lembrei de você falando sempre alegre, Miguelinho, sempre alegre. Eu sempre falo isso. Valeu, Letícia. Sempre alegre, pessoal. Você que está assistindo essa live, não entristeçam. Sempre alegre, tá bom? O que mais? Deixa eu ver. Teve a pergunta, Pedro, do Julião Tavares, a gente já comentou. Então, ó, se você perdeu o comentário, a gente fez quase o comentário da prova inteira. Se você perdeu alguma coisa, faz um favorzinho, volta. Assim que a gente encerrar, volta no princípio do vídeo e aí você consegue pegar lá a questão falando sobre Julião Tavares, tá bom? Que a gente já comentou sobre ela, tá? Mas, de novo, esses dias, mas o pessoal encanou com os dias de raio de sol aqui. Que raio de sol? Ó, e os dias sem o raiar do sol e os dias em que o sol não raiou. Léo, é contigo. Então, os dias sem o raiar do sol, aí aconteceu aquela... Você substantivou o raiar, né? Então, raiar virou uma coisa, não tem o verbo conjugado. A gente tem que lembrar que uma oração, ela é considerada oração porque há um verbo conjugado ali, né? Então, você precisa trazer esse verbo conjugado. Nesse caso, os dias sem o raiar do sol não tem o verbo conjugado, né? E os dias em que o sol não raiou, aí legal. Aí tem a adjetiva, mas aí faltou a adverbial. Legal. Meu Deus, meus comentários apagaram aqui. Apareceu. Serginho, é contigo. Sweet Home. Ó, pessoal, só mais essa, mais uma e a gente vai encerrar a live, tá bom? Serginho, cadê? Na questão do Sweet Home, poderia falar do tédio, do bocejo, de felicidade? Acho que sim, é uma possibilidade, né? Tem também uma ironia aí, né? Ó doçura de folhetim, ó bocejo de felicidade. Não é exatamente algo doce ou feliz, né? Então, acho que sim. O bocejo de felicidade, ele é falso, né? Você pensar bem, é aquela... tédio também, né, Lu? É entediante. Isso, é entediante. Tédio. Ele é o bocejo que está entediado, não é? O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu só dar mais uma espiadinha aqui. Leandro, obrigada, eu também te amo, tá bom? Valeu, foi mais um aqui, foi meu aluno em 2009. Leandro, não é eu não. Olha que beleza. Acabei de me formar, tenho 22 anos, não tem história não, lindo. Tá? Muito bem, deixei 2h30 em branco, redação tomou muito tempo, por isso é importante fazer simulado, né, que é para você controlar o teu tempo, tá bom? Mas vai dar certo, fica firme aí, tá bom? O Naldo diz que rir para não chorar é uma frase de música do Cartola. Preciso me encontrar. Tá, Naldo, amanhã, quando você fizer o comentário, você canta a música do Cartola aqui com a gente, tá bom? Eu vou estar te vendo lá de casa e vou estar acompanhando. Olha lá, amanhã, pessoal, nos comentários do segundo dia da prova da FUVEST, professor Naldo cantando Cartola. Pronto, Naldinho, tá? Arrumei para você. Tá? E mais, última. Você poderia comentar aquela questão de Jerusalém? Tinha questão de Jerusalém, meninos? Opa, é uma questão, acho que a gente pulou essa. Isso. Então, pedir ali, então, trazer uma descrição, né, sobre pessoas que vão a Jerusalém, pessoas que se viram, então, religiosos fundamentalistas, né? Então, na primeira questão que falava ali, como a síndrome de Jerusalém pode ser relacionada à reivindicação típica dos fanáticos, né? Então, essa ideia de que as pessoas vão a Jerusalém não permitindo que Jerusalém a transforme, então que ela transforme Jerusalém, mas meio que para fundamentar ali o seu posicionamento. E aí essa síndrome de Jerusalém, essa ideia de que você vai a Jerusalém e aí você vira um fundamentalista. E na segunda parte dessa questão, trazia ali a ocorrência da palavra transparente, né? Então, quando você fala de capitalismo transparente, você está falando do sentido conotado da palavra, né? Então ele não é transparente, algo, né, por onde passa a luz você consegue ver do outro lado, mas diz respeito a ideais de justiça, ideais de idoneidade, qualquer coisa do tipo, um capitalismo que seja justo, né, que seja ideal, por assim vai. E quando você tem do outro lado, o ar, né, transparente,
é a ideia de um ar, e aí é o sentido denotado, é o ar que não tem poluição, é o ar que está limpinho, bonito ali, por aí vai. Legal. Então, essa era o Rodrigo colocou o riso como relacionamento social através das experiências adquiridas, e coloquei no título a possibilidade de redenção através do riso como situação, a obra, a hora e veja Augusto Matraga. Matraga, ele... Serginho, você acha que o Matraga consegue a redenção pelo riso ou pela fé? É pela fé, né? Ele vira mártir, no fim das contas, né? É outro caminho. É pela fé, muito mais pela fé do que pelo riso, né? Bom, é isso aí. Bom, Maiara, que bom. Maiara foi nossa aluna também em 2008, continua vendo os nossos comentários. É importante que você se atualize, sabe, tá caindo em vestibular, e mais do que isso, sabe o que está acontecendo no mundo, né? Naldo vai cantar amanhã, pessoal, ele adorou a minha ideia. Valeu, Naldinho, tem ideia brilhante? Comigo mesmo. Tá certo? Muito bem. Vamos encerrando aqui. Serginho, o que você queria falar para os nossos internautas vestibulantes que ainda tem a prova de amanhã, mas eu acho que a situação mais temerosa realmente é a prova de português, que ela é comum para todo mundo, né? Para todo Serginho. mundo. Para que todo mundo fique tranquilo, já o melhor, já dedicaram, né, todo o seu melhor para a prova de português, que é geral para todos. A partir dos nossos comentários, para ficar bastante antenado, sabendo que vocês deram conta da prova. E confiança de que amanhã vai dar tudo certo também. Amanhã talvez vários de vocês estejam num campo mais próximo, né, dos gostos particulares. Então, se hoje já foi de boas, amanhã vai ser mais ainda e vai dar certo para todo mundo. Com certeza. E aí, Léo, como é que você ia falar para o pessoal? O que eu faço, acho que o Serginho já deu o conselho geral aí, mas eu sempre falo para os alunos, né, confiem no que vocês fizeram, vão tranquilos para a prova, com certeza vocês vão fazer ali o que vocês se dedicaram o ano inteiro, e com certeza vão tirar um resultado muito bom aí, estou na torcida, e vão tranquilos, esse é o conselho que eu dou sempre, vai tranquilo que vai dar certo. É o que a gente espera, né? Porque quem estudou, né, quem se dedicou, tem que colher bons frutos. Não tem outra saída, né? Não é justo que os paraquedistas que aparecem nos vestibulares tenham um desempenho melhor do que o seu, né? Que se dedicou um ano inteiro, às vezes 2, 3 anos, estão aí estudando para entrar na Universidade de São Paulo, né? Então, você é merecedor da sua vaga e tenho certeza que você vai alcançar, né? Porque eu acredito muito na justiça. Eu acredito muito nela. Pode não ser a justiça terrena, mas pelo menos eu acho que o moço lá de cima, ele olha e fala assim, olha, aquela pessoa ali merece, porque estudou, se dedicou, se esforçou, tá na USP, tá bom? Eu acho que é por aí. Acredite, né? Acredite, tenha fé, né? E não desista, tá bom? Como eu conheço uma frase, né? Vamos terminar com um clichêzão, insista, persista e nunca desista, tá bom? Não se esqueça de acompanhar o nosso comentário amanhã, do segundo dia da prova da FUVEST. Entre nas redes do Objetivo. A gente vai depois, a partir de amanhã, a gente vai colocar comentário questão por questão, tá? Item por item, um comentário mais amplo ainda. Vê que o Léo já fez um baita comentário sobre redação, o Serginho já falou tudo sobre literatura, o Léo falou tudo sobre a parte de língua e literatura, mas amanhã a gente coloca no nosso site, no ar, com a prova e a resolução feita pelos professores do curso e colégio Objetivo, tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais, aqui você só tem a aprender cada vez mais, tá bom? Agradeço. Léo, vamos ver se o vídeo pode ser certo. Beijo. Beijo, Léo. Beijo. Beijo, Lu. Tchau, tchau. Não sei se é para lá, para cá, mas um beijo. Serginho, você tá aí embaixo. Serginho! Eu tô embaixo. Serginho, aqui, ó, na sua cabeça. Beijo, Serginho. Beijo, Lu. Beijo, Léo. Boa sorte, pessoal. Boa sorte, pessoal. Tudo de bom. Obrigada, Léo. Obrigada, Serginho, pela parceria de sempre. Beijo, pessoal. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.